Leitura, análise e uma proposta de tradução para Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 35. Kai ergetai eis oikon, kai synergetai palin hoochlos, hoste me dynastai autus me de arton fagein. E foram para casa. Há um erro na versão grega, não é absurdo, já que estamos num ambiente marcano, há um erro de conjugação verbal. O verbo em grego está no singular, quando o sujeito é plural. Quem foi é um sujeito plural. Jesus e os discípulos foram. Em grego está no singular, foi. Quando traduzimos, é claro, corrigimos. E foram para casa. Destaco aqui o valor do conceito do termo oikon, casa, que tem a ver com o lado de dentro, com a intimidade, com a convivência, com o lar, com um projeto íntimo. E que será muito interessante abordarmos esse conceito neste trecho de hoje. Kai synergetai palin hoochlos. E a multidão foi junto novamente. Foi junto aqui é synergetai, é o verbo ergetai, o mesmo usado ali em cima, com a preposição syn, vai junto, vai em conjunto. Quem foi em conjunto? Hoochlos. Ochlos aqui parece estar em contraposição a oikon. Oikon é dentro, o lado de dentro, a casa, a intimidade. E ochlos é a multidão, que está sempre do lado de fora. E que conjuga um pouco a ideia de massa, um pouco dispersa, disforme, mas ao mesmo tempo uma presença constante que segue e acompanha teimosamente Jesus. Hoste me dynastai autus, me de arton fagein. Hoste é de modo que, de maneira que, a ponto de, me dynastai autus, de modo que eles não possam, ou a ponto deles não poderem ou não conseguirem, o verbo aqui tem a ver com a ideia de conseguir, me de arton, nem pão faguem, comerem, nem conseguirem comer um pão. A multidão que está do lado de fora não consegue estar do lado de dentro, na intimidade, onde está a mesa, onde o pão é repartido. Um limite interessante construído já no início do trecho. Kai accusantes hoi parautu, e ouvindo aqueles que estão com ele, esse estão não está aqui em grego, é a construção da preposição para, conjunto, do lado, em paralelo é a ideia, né? Accusantes, ouvintes, ouvindo. Os ouvintes, aqueles que estão com ele, exelthon, kratesai auton, foram para fora, porque aqui é o verbo exerchomai. É o verbo sendo usado ali no começo, ergetai, é o verbo erchomai, ir. Aqui é o mesmo verbo, que está no aoristo e com a preposição ek, para fora. Então, saíram. Kratesai. Kratesai tem na sua raiz a ideia de governo, controle, comandar. Aí vem democracia, aristocracia, né? Kratesai, então, é a ideia de controlar, conter, comandar, governar. Então, eles saíram para controlar, e aí tem o objeto, auton,
controlá-lo, ouvindo esses que estavam do lado de dentro da casa, ouvindo Jesus, na sua relação com a multidão, saíram para segurar a onda de Jesus, para controlá-lo. Elegon gar hoti exeste. Diziam, pois, que exeste, que ele saiu. Que ele mais que saiu, que ele saiu de si, que ele está fora de si. É interessante já nesses 2 versículos essa ideia que vai se construindo a partir dos termos, é a própria língua que está dando conta dessa imagem do dentro, fora, sair, entrar, manter uma relação tensa entre quem saiu, mas deveria estar dentro, a tendência desses que estão dentro e que querem segurar Jesus e trazê-lo de volta para dentro, porque ele está indo muito para fora, perto da multidão. Interessante. Kai hoi grammateis, hoi apo hierosolymon catabantes elegon, hoti Beelzebul echei, kai hoti ento archonti ton daimonion, ekbalei ta daimonia. E os escribas, hoi grammateis, hoi apo hierosolymon catabantes, aqueles que de Jerusalém descem, aqueles que estão descendo de Jerusalém, elegon, diziam, são sempre aqueles que estão falando um monte de coisas. Eles estão vindo de Jerusalém cheios de verdades, sempre. De Jerusalém, de Judá, sempre do templo, da centralidade religiosa e influência política. Vêm muitas verdades a serem ditas, né? E aqui eles dizem uma verdade, que eles consideram ser uma grande verdade sobre Jesus, que Beelzebul echei, que Beuzebu tem, contém, retém, possui Jesus. Beuzebu possui Jesus. Nós dizemos normalmente Jesus é possuído por Beuzebu, né? Mas o grego diz Beuzebu possui. Kai hoti, eles têm 2 coisas para dizer. Uma é essa. A segunda é Kai hoti ento archonti ton daimonion ekbalei ta daimonia. Que pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Que Jesus está possuído por Beuzebu, que Beuzebu possui Jesus e que, portanto, ele, por Beuzebu, é que expulsa os demônios. Kai proskalesamenos, e essa é a primeira atitude de Jesus, até agora no texto, o primeiro verbo que tem como sujeito Jesus. Kai proskalesamenos autus en parabolais, elegen autois, pos dynatai Satanás, Satanan ekbalein. Qual é a atitude de Jesus? O que significa proskalesamenos? É o verbo chamar, convidar, kaleo, antecedido pela preposição pros, que significa na frente, diante. Então Jesus se coloca diante deles, autus, diante deles e os chama, os convida. Tem a ideia de intimidade, de relação olho no olho, face a face, registrada pela preposição pros. E como ele chama, convida? En parabolais, por parábolas, através de parábolas, tendo como instrumentos, é um caso do instrumental, do ativo instrumental, tendo como instrumento a parábola. Elegen, dizia a eles, elegen autois. Pós, como? É uma pergunta que Jesus faz. Como? Pós. Dynatai Satanás, Satanan ekbalen. Como Satanás consegue expulsar Satanás? Um ritmo interessante das palavras. O verbo aqui, dynatai, é o mesmo usado anteriormente ali.
conseguir. E ekbalen também foi usado já. É um verbo relativamente simples, é o verbo balo, que é lançar, jogar, e ek, para fora. Então, expulsar, expelir. Como Satanás consegue expulsar Satanás? O ritmo da frase grega é mais interessante. Pos dynatai Satanás, Satanás nekbalen. Kai ean basileia ebheauten meriste. O dynatai stathenai he basileia ekeine. É Jesus que continua falando. E ele diz, ele usa um subjuntivo agora, meristé, e o começo da frase é um condicionante mesmo, ean. Se, caso, né, é um subjuntivo por causa disso, é uma hipótese. Se um reino, basileia, epheauten, contra si mesmo, em cima de si mesmo, meristé, se dividir, se um reino se dividir em si mesmo, o dynatai stathenai, rebasileia ekeine, não consegue, de novo esse verbo, não consegue stathenai, ficar de pé, parar de pé, permanecer de pé, rebasileia ekeine, esse reino, esse tal reino. E aqui uma outra frase com exatamente a mesma construção no subjuntivo com o condicionante. Kai ean oikia epheauten meriste. Aqui ele coloca em paralelo basileia e oikia. Da mesma forma que um reino se divide e não consegue ficar de pé, da mesma forma uma casa. Essa que começou o nosso trecho, a parte de dentro, onde estão os discípulos querendo trazer Jesus para dentro, o lugar do convívio, o que nós consideramos ser a nossa zona de conforto, onde está a mesa, onde vamos repartir o pão. Se uma casa sobre si mesma, contra si mesma, se divide, udinesetai heoikia ekein estathenai. Aqui ele muda um pouquinho a ordem da frase, mas o sentido é o mesmo. Não conseguirá, e aqui ele mete um futuro, não conseguirá tal casa, essa casa, ficar de pé. Kai ei ho Satanas aneste epheauton, kai emeriste, udynatai stenai ala telos echei. Aqui ele mantém as mesmas ideias, os mesmos verbos, só arranca o subjuntivo. Não tem mais uma hipótese. Há um condicionante, mas não tem mais hipótese. Os verbos aqui estão todos no indicativo ou no infinitivo. Não tem mais o subjuntivo da hipótese. São afirmações imediatas, sem mediação. E se Satanás se levanta sobre si mesmo, contra si mesmo, e se divide, ou, se traduzirmos o aoristo com o passado, e se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, kai ei ho Satanás aneste epheauton, kai emeriste, udinatai stenai ala telos echei. Não consegue ficar de pé, mas telos, fim, telos echei, tem um fim, mas tem um fim. O contrário, então, não consegue ficar de pé, encontra o seu fim. Aludynatai udeis eistenoikian tu sphiru eis elthon taskeu autu diarpasai. Ean me proton ton sphiron dese, kai tote tenoikian autu diarpasai. Mas ninguém consegue entrar na casa do forte, de alguém forte, de uma pessoa forte. Sphiros, aqui está no genitivo,
tu sfiru. Ninguém consegue, não consegue ninguém para rumo à casa, para dentro da casa de uma pessoa forte entrar. Eiselthon. Taskel e autu de arpasei. Para roubar as coisas, os vasos, né? As coisas, os utensílios dele, desse homem forte. Se, e aí vem outro subjuntivo, uma hipótese com condicionante. Ean, e o verbo subjuntivo é desce, amarrar, atar. Se primeiro não amarrar esse tal homem forte, essa pessoa forte, ele não vai conseguir entrar e roubar se não amarrar antes essa pessoa que é forte. Kaitotete noikia nautu di arpase. E aí sim, a casa dele roubar. Amém, lego humin. Frase solene de Jesus, né? Eu vos digo amém. Eu vos digo solenemente algo, então, a partir dessa imagem que acabei de construir, uma pequena parábola. Vamos ver o que é que Jesus vai dizer, que ele anunciou solenemente. Amém, lego humin. Hoti, panta afethesetai tois huiois ton anthropon, ta hamartemata kai hai blasfemiai, hosaian blasfemesosim. O que ele tem a dizer? Que todas as coisas são perdoadas aos filhos dos homens. Todas as coisas que são pecados, tahamartemata. Kai hai blasfemiai hosa ean blasfemesosi. E as blasfêmias as quais blasfemarem, eventualmente blasfemarem. Todos os pecados e as blasfêmias são perdoadas. Hos dan blasphemese eisto pneuma tohagion, aquele que blasfemar contra eisto pneuma tohagion, aqui tem uma construção interessante, que é a preposição eis. Eis é em direção a, não é exatamente contra, mas é em direção, rumo, ter como alvo o Espírito Santo. Quem blasfemar com um alvo, que é o Espírito Santo, o kehei afesin eistonaiona, não tem perdão pela era, pelo tempo, para sempre, pela eternidade. Ala enojos estin aioniu hamartematos. Mas, ao contrário disso, ao contrário de ter perdão, é culpado de pecado eterno. De pecado eterno. Hoti elegon, porque diziam, pneuma akatharton echei. Eles acusavam Jesus de ter um espírito impuro. Então ele está dizendo para eles que, por eles dizerem isso, tendo-o como alvo, o pecado deles não tem perdão. E isso é especialmente forte para esses eles, que são os escribas, representantes da religião do povo de Jesus, é especialmente forte para eles, porque para eles todo pecado tem perdão. Basta eu cumprir a lei, os preceitos, sacrificar o cordeiro, atender às exigências do sacerdote e a minha conta está encerrada com Deus. Jesus disse, todos os pecados e blasfêmias são perdoados, só não esse, que tem como alvo o Espírito de Jesus. Qual é o Espírito de Jesus? Aí todo o projeto e o Evangelho nos anuncia qual é o Espírito de Jesus. Neste trecho parece ser o Espírito que não se encerra do lado de dentro, fechado no gueto, encerrado nos projetos pessoais,
mas que sai rumo à multidão. Kai ergetai, e veio remeter autu, kai hoi adelphoi autu, e veio a mãe dele e o irmão dele. Aqui o mesmo erro de concordância verbal, lá do começo desse trecho, se repete aqui. Troca-se o plural, que deveria estar presente, já que o conjunto de elementos do sujeito é plural, é a mãe e os irmãos que vieram. Aqui está no singular. Na tradução, é claro, corrigimos. E kai exo stecontes, e que do lado de fora estão. Aqui de novo a imagem dentro, fora. A mãe e os irmãos de Jesus estão também do lado de fora, não misturados com a multidão, tanto que estão em destaque pelo narrador. E eles fazem algo. Apesteilan pros auton, caluntes auton. Eles enviam diante dele pessoas que o chamam. Mandaram alguém chamá-lo, em português, vamos dizer. Né? Aqui é interessante o verbo apesteilan, que é o mesmo verbo que conduz à construção do substantivo apóstolos, enviado. Kai ekatheto periauton ochlos. E uma multidão estava sentada em volta dele. De novo, onde é que está Jesus, hein? Está fora, no meio da multidão. Kai legus in auto, e falam para ele. Idu, veja, remetersu, kai hoi adelphoisu, kai hai adelphaisu, exo zetun sise. Veja a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs, aí fora, procurando por você, procurando você. Zetusin se. Kai apocritheis autois, legei, e respondendo para eles, diz: Tis estin remetermu, kai hoi adelphoimu. Esse diálogo de Jesus é com a multidão, e agora também certamente estão aqueles que estavam dentro e que saíram da casa, os mais íntimos de Jesus, mas especialmente com os escribas, que estão tentando de todo jeito botar Jesus para dentro da caixinha de sempre, tão sonhada caixinha. E não vão desistir tão fácil. Ele tem que se submeter na cabeça e no coração deles a todos os critérios que eles julgam ser os critérios para a pureza, para o Messias, para o que é sagrado e não é. Respondendo a eles, diz: Tis estin remetermu kai hoi adelphoimu. Quem é minha mãe e meu irmão e meus irmãos? É interessante colocarmos tudo o que viemos construindo até agora de dentro, fora, casa, multidão, para não acharmos que a intenção do autor aqui seja colocar em confronto Jesus com sua mãe e seus parentes, né? É uma linguagem que vem desenhando uma imagem que vai muito para além de um confronto subjetivo entre pessoas. E vai ficar mais evidente ainda agora. Kai periblepsamenos tus periauton kyklokathemenos legei. E passando o olho em volta, olhando em volta, periblepsamenos. Blepsamenos é o verbo olhar, enxergar, né? Peri, em volta. Então,
ele passa o olho em todos que estão em volta. É uma narrativa, uma descrição narrativa muito interessante dessa ação de Jesus, né? E se define bem para quem ele está olhando, no olho de quem ele está olhando em volta, aqueles que estão sentados em volta dele. É para eles que ele está dizendo. São sempre aqueles que querem ouvir. Se estão sentados, é porque querem ouvir. O que ele diz? Ide remetermo kai hoi adelphoimo. Vejam a minha mãe e meus irmãos. Então, Jesus amplia e de forma muito teológica quem é a casa, qual é o lugar dele de dentro, qual a mesa da intimidade, qual é o lugar de convívio de Jesus. Não é restrito, nem restritivo, não é um gueto, mas é a comunidade. E mesmo quando tentam impor sobre ele a técnica da família como símbolo negativo da tradição, ele amplia a ideia. Então fica evidente que não é um confronto de Jesus com sua mãe e seus parentes. Rosgar an poiese tothelema theu, hutos adelphosmo, kai adelphe, kai meter estin. Pois aquele que fizer, e aqui é outro subjuntivo, a hipótese, aquele que fizer tothelema theu, a vontade de Deus, esse aí de quem eu estou falando, esse que fizer a vontade de Deus, adelphosmo estin, adelphemo estin, metermo estin. A frase em grego é adelphosmo kai adelphe kai meter estin. Então, essa lista que estão tentando impor sobre Jesus como uma restrição e com isso empurrar para dentro dos quadradinhos que eles querem construir sempre para Jesus, Jesus então tira o domínio deles, que lá desde o começo queriam conter Jesus, né? Controlar. Foi para isso que eles saíram da casa, para ir segurar a onda de Jesus. A onda de Jesus não dá para segurar. Os escribas também tentaram, mas não conseguiram. Muito obrigado, que Deus ilumine sempre vocês e os sustente no caminho. Até mais.